Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Já perceberam que as minhas duas canções foram canções de adoração? Não é? É estratégico, eu escolhi essas duas canções, sabe para quê? Para que a sua alma, o teu espírito, comece a adorar ao Senhor. Não é? Porque nessa noite eu quero falar de uma mulher que verdadeiramente ela soube como adorar. Eu quero falar dessa mulher, não é? Uma mulher adoradora. O que é ser um adorador? O que é ser um adorador? Porque muitos cantam, não cantam? Muitos levantam a mão, choram, riem. Agora existe um adorador excelente. Já perceberam isso? Uma adoração que sobe aos céus e desce. Porque tem oração que sobe e para por aqui mesmo. Agora tem adoração que sobe e ultrapassa as dimensões da atmosfera e chega até o trono de Deus. É essa adoração que é uma adoração de excelência. E nessa noite eu quero falar de uma pessoa em que a sua adoração ultrapassou todo o universo e chegou até o trono da graça, amém? Quem quer adorar aqui nessa noite com excelência? Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Quem encontrou, diga amém. Pode ficar sentados mesmo. Fique à vontade. Rogou-lhe um dos seus fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, eu quero que você repita comigo: uma mulher da cidade, uma pecadora. Guarda isso aí. E sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em sua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-lhes os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. O que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo,
Agora unja, meu Deus, os meus lábios, para transmitir a tua voz ao coração dos teus filhos nessa noite. Abra o entendimento deles, meu Pai, para entender a tua vontade nessa noite. Eles não saíram das suas casas para vir aqui à toa, mas saíram porque eles creem que nesta noite o Senhor vai falar com eles. Eles saíram da sua casa, meu Deus, para poder ouvir a tua voz. Então fala ao teu povo, fala, meu Deus, aos teus filhos, através dos meus lábios, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que vocês atentem para algumas coisas aqui, para alguns detalhes aqui. Primeira coisa, o texto, nós temos aqui, vários personagens. Eu enumerei aqui alguns personagens que estão nesses textos. Primeiro, a mulher, amém? Segundo, o fariseu. Interessante que nesse texto aqui não fala o nome da mulher. Então eu quero saber quem é essa mulher. Porque o texto fala quem é o fariseu. Ele se chamava o quê? Simão. Então eu quero que vocês comecem a se localizar aqui nessa noite. Então vamos lá, vamos voltar um pouco a 2000 anos atrás. Jesus, ele foi então para Betânia, era a cidade de Betânia. Faltava 6 dias para a Páscoa, certo? 6 dias à frente haveria a Páscoa. E lá na Páscoa, Jesus então iria cear pela primeira vez com seus discípulos. E ali Jesus iria anunciar a sua morte. Amém? Mas antes da Páscoa acontecer, Jesus é convidado para ir para uma casa e preparar então um jantar para ele. Não é? Ei, uma coisa que eu aprendo aqui. Você tem convidado Jesus para jantar na sua casa? Você tem preparado uma ceia para Jesus na sua casa? É interessante. Ei, se Jesus estava disposto a visitar a casa de Simão, um fariseu, será que ele não está disposto também a visitar a sua casa? Amém? Então agora Jesus vai almoçar numa casa, e chega lá na casa de Simão, um fariseu. O que é um fariseu? Um fariseu era a religião da época. Tinha os saduceus, os fariseus, eles eram os doutores da lei daquele tempo. E das coisas da religião eles conheciam bem. Mas Simão leva Jesus, sabe para quê? Para conhecer Jesus. Ele quer saber se verdadeiramente Jesus é o que ele diz ser, o Messias. Como João Batista diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é? Então Simão convida Jesus, Jesus vai, Agora é interessante o seguinte, o texto começa dizendo o seguinte: uma certa mulher, o quê? Qual era o adjetivo dela? Ela era o quê? Uma simples mulher? Uma pecadora. Isso me chamou a atenção. Por que o texto quer chamar a atenção para uma mulher pecadora? Tanta gente importante naquela festa, que havia lá naquela festa, E Jesus então, o texto bíblico aqui, o autor Lucas, ele menciona uma mulher e uma mulher pecadora. O interessante é que ele não fala o nome dessa mulher. Então eu comecei a estudar quando preparava essa lição. Senhor, eu quero saber o nome dessa mulher, certo? Aonde que essa mulher, qual o nome dela? Aí eu encontrei, certo? O nome dessa mulher, eu deduzi que o nome dessa mulher, ela se chamava Maria. Maria. Por que, pastor Rubens? Veja bem, lá em João, está fazendo os 4 evangelhos, eles falam desse jantar. Os 4 evangelhos falam desse jantar. É a única passagem na Bíblia que se encontra nos 4 evangelhos. Geralmente, algumas passagens encontram em 3, encontram em 2 ou em 1. Mas o caso dessa mulher especificamente é falado nos 4 evangelhos. E você vai saber por quê. Por que se menciona essa situação nos 4 evangelhos? E em algumas passagens da Bíblia, muitas passagens se mencionam uma vez ou 2. Para que você entenda a importância desse momento na história da vida desta mulher.
Então nessa casa se encontrava, sabe o quê? Uma família de 2 irmãs e um irmão. Essas 2 irmãs, um se chamava Maria e a outra se chamava Marta, e o seu irmão se chamava Lázaro. Eles também estavam na casa de Simão, o fariseu, não é? Eles também, agora o texto não diz se eles estavam convidados para esse jantar, mas a Bíblia diz que Lázaro era amigo, Jesus amava a Lázaro. Alguns dizem que Lázaro, nós temos a ideia de que Lázaro era um homem já grande, né? Mas alguns dizem que Lázaro era uma criança ainda, devia ter de 12 anos. E Marta e Maria eram os adultos da casa. E você conhece a história de Lázaro, conhece? O que aconteceu com ele? Diz a Bíblia que ele o quê? Morreu e ficou 4 dias o quê? Sepultado. Aí o texto diz que Jesus amava a Lázaro. Por que deduziram que Lázaro poderia ser uma criança? Não é? Numa casa onde tem 3 pessoas, 2 mulheres, geralmente tem uma criança. E é muito mais fácil você amar criança do que um adulto. É ou não é? A gente já ama criança assim, ó, sem ter convívio com ela. Já é natural. Não é? Mas isso são deduções. Isso não apresenta isso. Mas nesse jantar, essa família estava presente. Certamente Marta, como que gostava de fazer, Marta, eu acho que era ela que estava fazendo a refeição. Quem está lembrado aqui que Jesus um dia foi na casa de Marta e Maria? E o que Marta estava fazendo? Ela estava fazendo o quê? Um almoço, uma janta. E Maria estava fazendo o quê? Estava sentada aos pés de Jesus. Então certamente, agora a dedução minha, deduzindo, então Marta e Maria estavam nessa casa de Simão. Marta certamente estava lá na cozinha e Maria estava de olho, aonde estava Jesus e os outros, porque ela não podia estar ali no meio dos homens. Uma das características que eu vejo em Maria, certo? Ela levava Jesus a sério. Um verdadeiro adorador, ele leva as coisas de Deus a sério, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. É por isso que nessa noite eu vou dar o título à minha pregação: um adorador por excelência. Um adorador por excelência, características de um adorador por excelência. É aquele que leva as coisas de Deus a sério, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. Eu tenho visto muitos crentes relapsos. Chegam na igreja, teve um dia que eu fui cantar numa igreja e tinha a esposa do pastor estava aqui sentada e ela no celular ali, ó. O tempo todo do celular no culto. Eu olhei aquilo, observei, poxa, Ei, um verdadeiro adorador, ele está sempre atento. Uma das características dessa mulher, Maria, ela era sensível. Ela é sensível à pessoa de Jesus. Um verdadeiro adorador, ele é sensível às coisas espirituais. As coisas espirituais, elas tornam você sensível e uma pessoa amorosa. Maria tinha essa característica. Não que Marta não fosse uma adoradora, certo? Não que Marta não fosse uma adoradora, mas existe um adorador por excelência, aquele que é algo mais um pouco. Marta fazia um jantar para Jesus, é um adorador, certo? Só que existem coisas na vida que vêm em primeiro lugar. Foi o que Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. O adorador por excelência, ele não está preocupado com muitas coisas, ele está preocupado com uma só coisa. A voz é minha, mas a palavra não é minha. E Maria, tua irmã, escolheu a parte mais excelente. Não foi isso que Jesus disse? É por isso que a minha pregação
se chama excelência. Por isso que muitos você vai na igreja, a igreja está lotada, e você percebe que pessoas estão ali dentro, recebendo a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma música, mas ela nem se toca. Já perceberam isso? É como se estivesse no velório, não é? Nada ali comove aquela pessoa, nada ali mexe com aquela pessoa. Por mais que o pregador, o cantor, até pule pirueta ali, faça bananeira, aquela pessoa nem percebe. Eu tenho observado isso muito nos cultos que eu tenho tido o prazer de ministrar. Mas Maria não. Maria está sempre ligada. Uma das características também, ela era uma mulher grata. E a gente vai ver porque a gratidão que essa mulher tinha, né? Então, ela conseguia adorar com o melhor que ela tinha. Então vamos discorrer nessa palavra de Deus. Agora diz o texto, nós acabamos de ler aí, né? Que quando essa mulher chega, o texto diz, né? Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Maria, ela tinha o desejo de adorar a Jesus. Uma coisa que me chama a atenção nessa mulher, ela não estava preocupada com o que iriam pensar dela. E olha que Simão já tinha pensado sobre ela, não tinha? O texto fala o quê? O que ele pensava sobre ela? Que ela era o quê? Uma pecadora. E ainda julgou a Jesus. Se Jesus fosse profeta mesmo, saberia quem é esta mulher. Então ele duvidou da pessoa de Jesus. Não é? Já que ele é um profeta, ele saberia que essa mulher que está fazendo isso aí, é uma pecadora. Em algumas traduções, dizem, na palavra pecadora está aqui, prostituta. Vocês já ouviram isso? Aqui na minha tradução está um pouco, pegando mais leve um pouco, né? Mas essa palavra pecadora aqui está mais chegada para uma prostituta. Então ela faz ali um ato de adoração. Ela chega para adorar Jesus. E o texto então discorre. Simão, então, quando vê aquela cena, ela repreende dentro dele aquela cena, né? Então ela derrama aquele perfume sobre Jesus. Ela chora, não é? E Simão então faz aquela repreensão, e Jesus agora é que repreende o quê? A Simão. Jesus então conta para ele uma parábola. Simão, se um homem deve 500, outros 50, e aquele que foi perdoado pelo 500 e os 50, quem foi mais perdoado, Simão? Aquele que devia mais. Não é? Para você perdoar uma pessoa que te machucou muito, você está entendendo isso? Alguém? Eu sei que você pensou em alguém aí. E teve alguém que te machucou mais ou menos, não é? Mas você tem que perdoar os dois. Qual que é o mais difícil para ser perdoado? Aquele que te machucou mais. Aquele que te machucou mais, ele precisa de mais perdão da sua parte. Ei, Jesus nos perdoou os nossos pecados. Se nós entendêssemos o tamanho da afronta que nós carregamos, nós somos dignos de muito perdão. Amém? Então, quando Jesus disse para Simão, aí Jesus chama a atenção dele e disse: olha, Simão,
Veja bem, Simão, eu cheguei na sua casa, Simão, né? E eu entrei na tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas, e nos enxugou com seus cabelos. Eram muitas lágrimas, né? Porque era comum lavar os pés das pessoas quando chegavam. E lavar os pés significa ato, sabe do quê? De submissão. Era um ato de singeleza. E Simão não fez isso com Jesus, sabe por quê? Porque ele ignorava a pessoa de Jesus. Ele levou Jesus para sua casa para testar Jesus. Agora chega Jesus e ele nem manda trazer água para lavar os pés de Jesus, porque ele ignorava a pessoa de Jesus. Mas essa prostituta, essa pecadora, no julgamento de Simão, ela se inclina e lava Jesus com as suas lágrimas. Ela reconhece em Jesus o Messias. E Jesus ainda disse para ele: olha, não me desse ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar-me os pés. Era comum aos judeus o ósculo, né, que é o beijo, né? O beijo significa carinho, atenção, não é? Respeito. Então Jesus começa a reclamar de Simão, daquilo que Simão não fez, mas aquela pecadora estava fazendo por ele. Uma adoradora por excelência. E Jesus ainda disse: olha, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu-me com os pés com unguento. Lá em Mateus, interessante, que os discípulos também estavam nesse jantar. Mateus fala que os discípulos estavam no jantar. Marcos também fala que os discípulos estavam no jantar. Nessa parte de Lucas não fala que o discípulo está lá, mas em João fala que estava Judas, um dos discípulos. Já encontramos 3 personagens, né? Maria, Marta, né? Simão, e agora o 4º personagem é Judas. E esse personagem diz o seguinte: quando ele viu que aquela mulher desperdiçou, pegou aquele perfume e fez todo aquele ato de adoração com Jesus, ele disse: olha, ei, ela desperdiçou esse perfume com Jesus, porque poderia o quê? Se vender esse perfume por 300 denários, e poderia se dar aos pobres. Eu estava fazendo uma avaliação em dólar, como seria hoje esses 300 dinheiro em dólar, qual seria o valor daquele perfume, se fosse vender hoje, pastor João, pastor Wilker, dava quase 10 mil reais. Aí, agora é da minha mente, essa mulher gastou, ela fez uma poupança desse perfume, por muitos anos. Talvez ela fez para guardar, sabe o quê? Para a aposentadoria dela. Talvez ela fez aquilo para poder comprar uma casa própria. Ela não tinha marido, ela não tinha esposa, ela não tinha pai, ela não tinha, apenas a irmã dela e um outro irmão, um garoto. Então ela guardou aquilo para o futuro dela. Então ela pega o futuro dela, o que ela tem, e faz o quê? E derrama. E Judas fala aqui: desperdício. Pergunta a você, igreja: você daria aquilo que você está juntando há tantos anos na poupança para o seu futuro, para desperdiçar com Jesus? Você estaria disposto a pegar aquela poupança, aquilo que você tem juntado com tantos anos de trabalho?
Quando os discípulos viram aquilo, ficaram: como é que pode isso? Eu acho interessante quando muitos vêm no gasofilácio para trazer a sua oferta ao gasofilácio. Eu estou dentre eles, tá bom, irmãos? A gente escolhe o quê? A menor prata que tiver lá dentro. Nunca a gente pega a melhor nota. É ou não é? Hã? O melhor que nós temos é o pior da carteira. Essa pecadora não. Ela vai oferecer a Jesus o melhor que ela tem. Essa mulher não está preocupada com o futuro dela. Eu não sei qual eram os sonhos dessa mulher. Eu estou apenas aqui viajando um pouco para entender, né, a atitude dessa mulher. E Jesus sabe de tudo isso. Agora, o mais interessante, a Bíblia não diz como é que essa mulher agarinhou esse perfume tão caro. Que tipo de trabalho que ela fazia. Mas baseado no texto, eu imagino, coisa minha, que ela ganhou esse dinheiro na sua prostituição. Como é que pode? Jesus então agora está sendo ungido com dinheiro de prostituição. E prostituição que era o sacrifício daquela mulher. Quantas vezes ela teve que dormir com homens? Quantas vezes ela teve que fazer aquilo chorando, com lágrimas, com dores? E agora ela pega tudo aquilo. Sabe o que ela está pegando? Sabe o que eu estou tendo aqui? Ela quer perdão de cada momento que ela passou na sua prostituição. Eu vejo, é coisa minha. Quando ela derrama aquele, ela está dizendo: Jesus, isso aqui, sabe? Isso aqui é o que eu consegui com o meu pecado. É o que eu consegui com a minha vida progressa. Me perdoa. Ela abre mão de tudo aquilo. E Jesus está ligado. Ela abre mão. Eu pergunto para você nessa noite: você já parou para pensar no que você tem preparado para Jesus? Olha para a tua vida. O que você tem reservado para Jesus? Essa mulher, ela estava aguardando. Talvez ela nem entendia porque tantos anos ela estava guardando aquilo. Mas havia algo mais precioso do que uma casa. Algo mais precioso do que um carro. Mais precioso do que o seu futuro e a sua aposentadoria. Ela queria, sabe o quê? O perdão. Ela queria o livramento daquela opressão, daquela vida desgraçada que ela estava vivendo. O interessante é que quando ela faz esse ato, eu gosto dessa parte aqui. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. O que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé te salvou. Queridos, Deus quer adoradores, mas que adorem com fé. A fé, ela é poderosa para te salvar. A fé é um dos instrumentos usados, sabe para quê?
para te dar vida, e vida em abundância. É por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E tais é que Deus a procura. Vim para a igreja cantar, é lindo, é bonito, rodopiar, cair em êxtase, é bom, mas isso não é ser adorador por excelência. Ser adorador por excelência é aquele que coloca a sua fé para agir, coloca a sua fé em prática, coloca a sua fé para viver a fé. E lá em Mateus encerra dizendo, isso e não está no livro de Lucas, e Mateus dizendo e disse: em verdade vos digo, que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. A voz é minha, mas a palavra do Senhor. 2000 anos se passaram e eu estou aqui falando dela. E o que ela fez será lembrado e pregado por todo o mundo, pelo que ela fez. E o interessante, para ficar em memória, sabe o que eu aprendo aqui? Lá na eternidade tem um livro das memórias. Tem o livro das memórias. Tudo aquilo que você fez está sendo o quê? Escrito. Tudo, nos mínimos detalhes. É por isso que hoje eu estou pregando sobre ela aqui. Ei, você quer ter seu nome escrito, uma memória sua nesse livro? Você já parou para pensar nisso? Quando você chegar na glória, quando esse livro for aberto, porque será, ele é chamado livro da vida. E nesse livro da vida estará ali as suas memórias, cada ato. Para encerrar, quem já ouviu falar aqui na história do rei Ezequias? A Bíblia conta que ele teve uma enfermidade e que Deus mandou o profeta ir na casa dele para dizer o quê? Para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele não mais viveria, mas morreria. Diz o texto, quando Ezequias ouviu aquilo, ele virou seu rosto para a parede, chorou muitíssimo e fez uma oração. Quem está lembrado da oração dele? Ele disse assim: Senhor, lembra-te que tenho andado na tua presença e feito o que é reto aos teus olhos. Eu imagino que naquele momento, aí é coisa minha, Deus virou para um dos anjos querubins e disse: ei, abre o livro da memória lá de Ezequias, vê o que ele está falando lá, é verdade. Aí o anjo foi correndo, pegou o livro e olhou: Senhor, esse cara aqui, o livro dele está cheio de memórias. Quando ele fala para o senhor lembrar, certo? Tem os feitos do rei Ezequias. Depois, sei lá, ele vai lá no livro de Reis e veja lá os feitos do rei Ezequias. Quando Senaqueribe quis destruir. Então ele fala: lembra-te, Senhor, que tem feito o que é reto aos teus olhos e andado nos teus caminhos. Então o anjo leu para Deus toda a memória e Deus disse: olha, está em memória, então volta lá. Isaías, diga ao meu servo que eu ouvi a sua e vi as tuas lágrimas. Jesus, quando olhou lá para Maria, ele viu tudo aquilo. Queridos, sabe por que eu quero com você? Que você comece a mudar o teu pensamento como adorador. E o interessante, sabe uma coisa que dói muito num adorador? É no momento, sabe do quê? Do gasofilácio.
É o momento que mais dói no adorador, sabe por quê? Porque mexe nisso aqui, ó, no bolso. Se tem uma coisa que não tem boca, mas fala ai, é a carteira. É muito fácil dizer que ama, não é? O marido chega em casa, eu te amo, né? Mas nunca traz um presentinho, né? Eu te amo. Ei, principalmente quando está namorando, né? Quando está namorando, né? Ah, eu te amo, meu amor, aquela coisa. Ei, o amor de boca é o princípio, mas a atitude é que prova o seu amor. E o que aquela mulher faz? Ela leva algo que para ela valia muito valor. Você já parou para pensar nisso? Que a tua oferta, que o teu dízimo é uma das maiores provas de adoração? Eu tenho observado as pessoas quando eles vêm no gasofilácio, certo? Eles dizem que vêm para adorar a Deus, mas adora a Deus com o pior que tem. Você estaria disposto a pegar o seu unguento, que vale quase $10.000, 300 dinheiro, e trazer para adorar a Deus? Os teus bens, a tua casa, os teus filhos. Quando Deus chega para Abraão, Abraão era rico, tinha bois, gados, né? Interessante que Deus não pede gado, não pede ouro a Abraão. Ele pede a Abraão o quê? Aquilo que havia mais precioso para Abraão, que era quem? Isaac. Aquilo que ia doer. Era fácil porque é fácil para o rico chegar aqui e dar R$10.000 ou R$20.000. Para ele não faz muito. Pus muito esforço. Mas eu sei que R$10 para o assalariado é muito dinheiro. É ou não é? É ou não é? Não é questão da quantidade, mas é questão da qualidade. Jesus mostra aquela mulher que levava o que? A sua oferta. Ela tinha o que? 2 moedas. E os ricos vinham e depositavam. Estão lembrados disso? Aí Jesus perguntou aos discípulos: vem cá, quem é que deu mais? Aí Jesus disse: olha, aquela viúva deu mais, porque ela deu tudo o que tinha. 2 moedas, que era suficiente. Uma moeda era para o almoço, a outra moeda era para a janta. Ela estava dando o seu almoço e a sua janta. E hoje eu estou falando dela aqui até hoje. As igrejas falam dela até hoje, só não fala o nome dela, fala da viúva pobre. Querido, eu quero que você repense quando você vier adorar ao Senhor. Você adora conforme o que o seu coração fala contigo. Quando você ama uma pessoa, você dá a ela o melhor que você pode dar. É ou não é? A pessoa que eu mais amei foi minha mãe. E quando era dia das mães, eu queria dar o melhor para minha mãe. Eu era garoto. Não é? Você tem mamãe, não tem? No dia da mamãe você quer dar o melhor para ela, não é? Ei, quando você vier adorar o Senhor, traga o melhor que você tem para Ele. Não é a quantidade, mas o melhor. Começa a praticar isso na tua vida. E eu encerro repetindo esse texto. Em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Nessa noite,
você vai ter oportunidade, sabe de quê? De fazer um propósito diante do Senhor, como adorador. Nessa noite, você pode fazer um propósito diante de Deus como adorador. Já foi feito o ofertório aqui, pastor? Ainda não. Eu queria desafiar a você a ter um propósito novo diante de Deus. A canção que eu vou cantar agora, ela fala sobre isso. Um adorador por excelência. Um adorador que verdadeiramente adora em espírito e em verdade. Há adoradores aqui nessa noite. Adoradores que vão adorar o Pai em espírito e verdade. Quero já o melhor. Dá mais pra ver aqui, querido. De mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me torna. Cante. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais. Quero ser o quê? Bem mais do que já sou. O adorador por excelência me torna. Quero ouvir. Eu não vou me importar. Maria não se importou com o que vai e nem que vai pensar de mim. Eu só quero te adorar. Eu quero só te exaltar, pois tu és a razão do meu viver. Oh, eu não posso me calar, porque tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Amém? Olha, queridos, Pastor João conhece boa parte da minha vida, e o Wilker também. Não é? Eu conheço boa parte da vida deles também. Nesses anos que a gente se conhece, mais de 10 anos, os nossos pensamentos é 24 horas para Deus. Não só os pensamentos, mas o bolso também. Aí minha esposa é testemunha disso. Tudo lá em casa, o dinheiro que entra no meu bolso é voltado para a obra de Deus. Eu não tenho medido esforços. Muitas vezes, eu não sei o que é comprar um sapato para mim, o que é comprar um terno para mim. Ela não é minha esposa. Até um chinelo, o dinheiro que eu uso lá é dela. Mas o meu filho um dia chegou perto de mim, vai lá no shopping. Vai lá no shopping. Entrei na loja mais chique do shopping. Certo? Escolhe um terno para você lá. Eu escolhi de cima e embaixo. Quase R$2.000, querida. Não é? Hoje eu estou aqui uniformizado pelo que o meu filho me deu. Eu vejo isso na vida desse homem, do pastor João, do Will. Não tem feito. Porque nós temos aprendido a ser adorador por excelência. Lá em casa, olha bem, ela faz as despesas da comida lá em casa, para eu ficar por conta, meu dinheiro ser tudo voltado para o ministério. Lá não tem esse negócio de dízimo lá em casa não, lá em casa é tudo. Lá em casa é tudo. Porque nós entendemos que nós queremos dar o melhor para Deus. E o que está para acontecer, tem ali, são 8h24, quero mais um minuto. Certo? O que Deus tem preparado para mim e para ela, para acontecer. Deus tem falado que a gente ia nos levar para os Estados Unidos. Minha filha, meus netos estão lá. Então, primeira vez que eu estou confessando isso à igreja, que eu tenho sentido de Deus que eu poder abrir agora. A irmã até falou, tá, irmã? Olha, e Deus falou, não se preocupe com nada, que eu vou providenciar tudo. Quando Deus falou isso, há quase 2 anos atrás, eu nem imaginava como isso ia acontecer. E eu já estou agendado no consulado americano. Caiu R$3.000 na minha conta. 3.000, não foi, querida? R$3.000 na minha conta. Estão entendendo? Estão entendendo? Eu estou falando de experiência própria, para que você não se baseie, mas eu estou contando. E está tudo providenciado. Agora só preciso, sabe do quê? Do carimbo do consulado americano. Pá. Para se confirmar o que Deus falou através dos seus servos. Amém, irmã? Para edificação. O dia que estava aqui no culto, a irmã entregou. Sabe quando Deus entrega um recado para você e fala assim, Deus, como é que isso pode acontecer igual Maria, mãe de Jesus? Como é que pode se dar isso, Senhor? Como é que pode se dar isso? Deixa por conta de Deus. Faz só a sua parte. Faz só a sua parte. E deixa por conta dele a outra parte. Amém? Vamos colocar de pé. Sábado que vem, vamos estar aqui de volta. Só que eu não vou ser o preletor. Sábado que vem, irmãos,
Nós fizemos esse encontro. Quem teve no encontro de curas e milagres lá na minha igreja? Quem teve? Foi maravilhoso ou não foi? Quem teve lá? Então vai se repetir aqui. E aqui é 2 vezes mais. Amém? Então olha bem. Se você ama alguém de verdade, traga. Vai ser preciso se depender. Você é responsável por isso. E colocar fora. Ou você quer que sábado que vem as cadeiras estejam vazias? Cada um de vocês trouxer vai ter que abrir a porta ali, pastor, e amém? Insista com essa pessoa que você ama, certo? Se puder, até amarra ela na corda e traz. Amém? Para que Deus possa operar na vida dessas pessoas. Amém, igreja? Divulguem, né? Então, nós estamos concentrados nisso, para a glória de Deus, para que vidas sejam curadas, libertas, salvas, né? Aquela pessoa que você não puder trazer, um parente seu, traga alguma coisa desse parente seu, certo? Traga alguma coisa, traga uma camisa, traga um lenço, né, pastor João? Né? Podia até fazer uma mesa aqui para as pessoas chegarem e colocarem, para que a igreja possa interceder, porque quem não quer ver milagres aqui? Mas milagres só acontecem aonde precisa haver milagres. Então, essa é a responsabilidade dos irmãos. Vai ser um sábado muito forte. Quem crê nisso? Senhor meu Deus, está lançado o desafio. Agora ajuda a tua igreja. Ó Espírito Santo, ajuda a tua igreja a entrar nessa batalha, Senhor. Eu sei que haverá muito impedimento do mundo espiritual, mas coloca os teus anjos, convoca teus milhares de anjos, Senhor, para a partir de hoje, a lutarem as nossas guerras, as nossas pelejas, assim como lutou por Josafá, por Davi, assim como lutou, meu Deus, pelos teus servos do passado. Lembra, Jesus, que quando tu foi ali preso, tu disse a Pedro: Pedro, você acha que se eu pedisse ao meu pai uma legião de anjos, ele não enviaria, Pedro? Então guarda a tua espada, Pedro, porque não é com espada que vencemos essa batalha, Pedro. Meu Pai, sábado que vem será uma grande batalha, meu Deus. Agora, meu Deus, nos ajuda, Pai. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos da presença gloriosa dos teus anjos, meu Pai. Cerca, meu Pai, os teus filhos com as guarnições dos anjos do Senhor, para que eles tenham intrepidez, coragem, para convidar, para determinar, para que essa casa no sábado esteja cheia, meu Pai, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado pelas ofertas, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Aqui está o sacrifício dos teus filhos. Tu sabes, meu Deus, que não tem sido fácil para eles, mas eles preferiram ser fiéis. Então, meu Deus, cumpra-se a tua boa palavra na vida deles, que o Senhor, aquele que semeia a semente, que o Senhor também dará semente para comer e semente para semear, meu Deus.
o Senhor multiplicará a sementeira. Oh, meu Deus, está plantado no teu reino, meu Deus. Agora faça prosperar para a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço, no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar durante um minutinho. Aleluia. Guarde essa palavra maravilhosa em teu coração, igreja. Ela pode produzir muitos frutos. Amém? Eu quero dar aqui alguns avisos importantíssimos. Depois trazer uma palavra rápida. Eu preciso de 5 minutos de teu tempo. Amém? Como o pastor Rubens Luz já expressou, sábado agora teremos um culto de milagres. Será glorioso. Creia na palavra de Cristo. Acredite na palavra de Cristo. A era dos milagres não cessaram. Vocês verão o poder de Deus em ação. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira estaremos aqui com um culto de milagres. Deus tem operado em todos os cultos, igreja. Aquele que vem angustiado, volta feliz. Aquele que vem buscando uma resposta, Deus dá a resposta. O Pai fala, meus amados. Muitas vezes você irá dizer, não, mas o Pai não falou comigo através da palavra, e Deus de repente toma a profetisa dele e traz uma palavra tão profunda, revelada para você, você volta edificado. Deus tem os seus meios de ministrar as suas verdades em nossos corações. Amém? E domingo que vem estaremos novamente aqui para cultuarmos o Senhor Jesus. E cremos, meus amados, que iremos vivenciar um grande derramado do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora dobre a tua atenção, igreja. Eu quero apresentar para vocês alguns projetos do ministério, projetos importantíssimos. Amém? Primeiro projeto, igreja. O ar-condicionado da igreja. Eu tenho falado por algumas vezes sobre esse projeto. Amém? E nós precisamos nos unir para alcançarmos esta bênção. Visando, igreja, que Governador Valadares é uma cidade extremamente quente. Amém? E esse ar-condicionado irá trazer um conforto extremo para nós. Nós, pastores, ministros, amados, não buscamos luxúria. Nós somos preparados, igreja, para fazer obra. Se arrancar todos os ventiladores da igreja, nós estaremos aqui glorificando e exaltando o nome de Deus. Se o Pai falar assim comigo, meu filho, amanhã eu estou preparando as passagens para você ir para a África, eu já estive na África, eu irei dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas nós temos amor pelas ovelhas, para oferecer o melhor para as ovelhas. Amém? Então o benefício é para a igreja, é para todos nós. Amém? Nós precisamos nos unir para alcançarmos, meus amados, essa bênção. Amém? Assim como o pastor Rubens testemunhou, nós não pedimos a ele para trazer essa palavra. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu o filho dele, igreja, para nos falarmos, amados, da natureza de um verdadeiro adorador. O Pai não está dizendo aqui, e nem falando acerca de valores, não, mas está falando de nós aplicarmos o nosso coração. Eu preciso abraçar o reino, a causa. Amém?
E deixa eu te dizer algo, igreja, sem dúvida de errar. Esse é o tempo dessa bênção chegar até nós, porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando. E Ele está liberando uma palavra para mim: meu filho, abraça essa causa e vá, porque eu serei contigo. Então nós veremos esses ar-condicionados sendo colocados aqui na igreja, meus amados, e não irá demorar muito. Amém? Porque é algo que foi gerado no coração do Pai, uma vez que nós expressamos para Ele em oração as nossas necessidades, Ele deu o teu haver. E eu sei que corações serão tocados para abraçar essa causa. Para o mantimento, meus amados, da igreja, do reino, para que essas portas estejam abertas, nós dizimamos, os fiéis, os filhos de Deus, voluntariamente, não é obrigado, nós fazemos isso por amor. Não é verdade, igreja? E a igreja aqui é um templo alugado, não é próprio. Amém? E com o teu dízimo, nós pagamos o aluguel, nós pagamos igreja do Senhor, toda a despesa do ministério, colocamos combustível no micro-ônibus, e quando sobra alguma coisa no caixa, pagamos a missionária Diana, porque anos atrás, ela foi usada pelo Espírito de Deus para nos emprestar um valor, um X, para nos ajudar a comprar um micro-ônibus. E o caixa da igreja sempre tem fechado no zero, porque a igreja fez um investimento. O micro-ônibus tem servido para honrar o reino de Deus. Todos os irmãos, meus amados, que manifestam necessidade, o pastor João é responsável pelo micro-ônibus. Ele baixa o micro-ônibus, ele vai no Jardim do Trevo, ele vai em bairros longe, pega as almas, sem cobrar um centavo. A igreja, ela não cobra, nós nos doamos, nós queimamos para o reino, é o nosso papel. Amém? E isso nós fazemos com os dízimos dos fiéis. E muitas vezes, quando não entra o necessário, nós colocamos no nosso bolso, mas o ônibus não fica na garagem parado não, continua batendo nas suas rotas, para que as almas tenham condições de chegar na casa de Deus. Amém? Mas eu quero liberar aqui, meus amados, uma palavra profética. Eu quero profetizar que a igreja terá recursos para contribuir além dos dízimos. Em nome de Jesus, finanças fazem parte do reino. Não tem como você pensar no melhor sem envolver dinheiro. Amém? E Deus, Ele há de providenciar recursos para que nós possamos, meus amados, contribuir com o reino. E eu quero, meus amados, liberar aqui também um desafio, prestar atenção. Se o Espírito Santo de Deus, meus amados, te impulsionar, te tocar, você conscientizar: não, eu sou um cidadão do reino, eu preciso de alguma maneira contribuir, colaborar. Se o Espírito Santo de Deus assim, meus amados, te tocar, fazer um compromisso de honrar o altar do Senhor com 12 ofertas, eu vou providenciar, meus amados. Eu tenho, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho um nome limpo em Governador Valadares, eu tenho crédito na cidade, tenho amigos empresários. Eu vou providenciar o cartão de crédito, e nós vamos comprar esses ar-condicionado em 12 vezes. E eu preciso, meus amados, que filhos e filhas honrem a casa de Deus com 12 ofertas. Não adianta eu pedir uma oferta só. Você sabe qual é o orçamento do ar-condicionado? São 12 ar-condicionados de 18 mil PTUs, juntamente com a mão de obra e os materiais. Não vai ficar nada, 10 mil reais, tá? Traz uma oferta só, mas vai resolver o problema? Então tem que falar a realidade, amém? E nós somos classe baixa. Por enquanto o Pai não mandou nenhum empresário aqui, então não vai resolver o problema, não é verdade? Por isso que eu estou falando 12, talvez algum fique meio assustado. É 12 ofertas, mas conforme a tua condição. Assim como o nosso querido pastor ministrou nessa noite, o Senhor Jesus ficou admirado com a pobre viúva que ofertou 2 moedinhas. Por quê? Porque para ela aquilo era o melhor. Qual é o teu melhor, a tua realidade hoje? Faça um compromisso com o Pai. E nós, pastores, somos os primeiros a dar exemplo.
Eu poderia citar aqui várias coisas que eu, meus amados, sacrifiquei para me colocar no reino de Deus. Esse som que está chegando até vocês, meus amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi eu que ofertei esse som da igreja. Eu não gosto de ficar falando somente quando o Espírito Santo de Deus me dá o comando para mim falar. Porque tem pessoas que acham que pastor não sacrifica, que pastor não coloca na obra, está enganado. Essa caixa aqui foi um filho na fé que me ofertou, lá da Bahia. No início do ministério, a gente fazia o culto somente com ela. Só com ela. Até que o Espírito Santo de Deus, meus amados, me deu condições. Comprei as caixas profissionais para a casa de Deus e ofertei. Porque a igreja, meus amados, o povo sempre foi um povo simples e humilde. Amém? Eu quero fazer, meus amados, uma oferta da minha parte, de R$1.000. Vai ser a minha oferta para a compra do micro-ondas. Eu irei ofertar. Amém? Será 12 parcelas. E R$1.000 vai vir do meu bolso. É minha oferta para honrar a casa de Deus. Amém? Em relação a você, faça o que o Pai colocar em teu coração. Nós, meus amados, fazemos a obra debaixo de um zelo extremo. E quem conhece a nossa trajetória sabe que nós sempre vivemos na dependência do Espírito Santo de Deus. Já viajei os 4 cantos do Brasil, nunca cobrei um centavo. As pessoas entram em contato comigo, após quanto que você cobra para ministrar aqui em nossa sede, na Assembleia, Quadrangular e todos os tipos de ministério eu já preguei. E a resposta é o seguinte: ei, meu filho, de graça recebeste, de graça dai. Nós não cobramos. Quando eu estive fora do país para pregar o Evangelho, o pastor que nos agendou, quanto que você cobra para estar aqui? Não, eu não cobro. Providencie as passagens e eu estarei aí com vocês. Amém? A ovelha mais antiga aqui que nós temos aqui é a missionária Lana, que também é a nossa testemunha. Que dia que nós cobramos para fazer alguma coisa aqui, missionária Lana? Nunca cobramos e nunca vamos cobrar, a igreja. Amém? Porque este é o DNA que Jesus Cristo nos concedeu. Os envelopes vão estar ali atrás. Eu tenho alguns aqui nas minhas mãos. Amém? Eu preciso que ovelhas aqui façam um compromisso com o Senhor Jesus. Após o nome de Deus, eu posso pegar esse envelope. Eu posso fazer este compromisso. De todos os meses trazer uma oferta de amor. Eu vou colocar o meu melhor. E nós juntos, como família, vamos colocar esse ar-condicionado na casa de Deus. Eu acredito que há membros aqui que tem ar-condicionado em tua casa. É uma benção. Não é verdade? Você dorme, você tem um conforto muito grande. Mas é benção também nós pensarmos na casa de Deus, assim como Salomão, que colocou o teu coração na casa de Deus e providenciou o melhor para a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que está nos acompanhando também, assistindo esse vídeo, filhos e filhas, ovelhas preciosas, for tocado em teu coração, para fazer essa aliança conosco, de todos os meses mandar uma oferta, igreja, diante da presença do Espírito Santo. Quando nós batemos a cota dos 2 ar-condicionados, instalado tudo bonitinho, eu irei anunciar a igreja. Amém? Porque nós, meus amados, temos caráter. Vemos muitas coisas erradas acontecendo nos dias de hoje. Pastores, ministros que desviam as verbas, pede X para investir na casa de Deus e nunca investe. Não é com a gente não, igreja. Porque nesta casa há sangue nosso. Amém? Quando nós falamos sangue, sangue é recurso, é dinheiro na Bíblia. Amém? Glória a Deus, aleluia. E quando nós batemos a meta, eu irei dizer para a igreja, pare. Finalizamos a primeira etapa, vamos para a próxima etapa. Somos cheios de projetos, sonhos, metas para ser alcançado, igreja. E juntos nós iremos alcançar. Amém? Você for ministrado pelo Espírito Santo, queridos filhos e filhas, libere uma oferta de amor mensalmente. Não estou dizendo de você trazer o teu dízimo, estou dizendo de você trazer uma oferta além do dízimo, porque o dízimo é para meus amados, o suprimento da casa, pagar aluguel, água, luz.
combustível do micro-ônibus. Amém? E a nossa oferta terá um caixa específico para nós juntando, pagando as prestações. E a gente vamos acelerar o processo, para a gente colocar essas bênçãos na casa de Deus. Amém? Segundo, foi nos dado, meus amados, uma ideia, através de uma membro, uma filha ministerial, que também tem gerado e tem sonhado com essa conquista. E esta filha espiritual falou comigo: apóstolo Wilke, vamos nos unir como membros da igreja e vamos fazer uma ação entre amigos para nós vendermos e levantarmos recursos. Eu consultei todos os nossos filhos e filhas ministeriais, e a turma em massa falou comigo: apóstolo, estou contigo, é uma excelente ideia. Tudo que façais para a honra e glória de Jesus Cristo Nazareno. Essa semana eu vou estar providenciando os carnezinhos. Um filho de Belo Horizonte, ao ouvir, meus amados, minhas palavras, disse para mim: apóstolo, paizão, eu vou abençoar vocês com um tablet, para vocês estar sorteando. E eu falei com ele: aleluia, glória a Deus, filhão, que o Espírito de Deus vem te recompensar e te honrar, isso é bênção. Eu pedi a ele, eu dei alguma indireta? Não, eu apresentei, meus amados, a visão da ação em amigos. Ele achou interessante e foi tocado pelo Espírito Santo. Amém? E nós teremos, vai chegar amanhã para mim, já despachou ele. Nós teremos, meus amados, esse tablet, no valor de mais ou menos R$1.000, para nós estarmos sorteando meios, são estratégicas, para nós levantarmos recursos para a casa de Deus. Amém? Vamos nos unir. Eu quero, meus amados, amanhã estar correndo atrás dos carnezinhos, dessa ação em amigos. Eu quero contar com o apoio de todos os membros, para que você possa oferecer para amigos, familiares, a qual será, meus amados, vendida a R$5, para nós levantarmos esses recursos. São uma das ideias e estratégias. Podemos criar muitas outras. Ovelhas, membros, se sinta à vontade para criar ideias estratégicas. Se nós, como família, não aplicar o coração no reino, quem irá aplicar? Amém? Talvez você tenha uma ideia: não, apóstolo, pastor, se a gente fazer isso, nós vamos levantar recursos. É bem-vindo. Vamos nos unir como uma família e vamos lutar. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, eu quero estar te abençoando. Vamos também estar recebendo também algumas camisas de um outro filho espiritual que também ficou de doar, para nós fazermos a nossa ação entre amigos. Amém? Ser mais para frente, vai ser mais barato também. Amém? Primeiro vai ser o tablet a R$5 cada bilhete. Depois tem as camisas, que será a R$2 mais para frente. E assim a gente vamos lutando, igreja. E você, todos os meses, não esqueça de honrar, amém, a casa de Deus, porque nós precisamos nos unir nesse exato momento. Honre, não olhe para as tuas condições, porque se nós formos olhar, nós não fazemos nada, não é verdade? Mas creia que cada semente sua no altar do Senhor irá multiplicar 100 vezes mais em tua vida. Amém? Você merece o melhor, e você terá o melhor para glorificar Jesus dentro da casa de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti, meu Pai, por este culto
maravilhoso e precioso, em nome de Jesus. Pai, leve o teu povo em paz, em perfeita segurança para suas casas, em nome de Jesus, Pai. Envia recursos, envia condições, para que assim, meu Pai, Senhor, o teu povo possa honrar o teu altar, possa honrar, meu Pai, Senhor, a tua casa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim profetizamos os céus abertos, meu Pai. Brevemente estaremos testemunhando, porque esses ar-condicionados já estarão em tua casa. Cremos que corações, meu Pai, nos 4 cantos desse Brasil serão tocados e movidos pelo Senhor. E juntos vamos levantar esses recursos para investir em teu reino, para investir em tua casa. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim agradecemos a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, e todos digam amém. Esse culto é encerrado em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o teu irmão. E se você foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus, pegue o teu envelope em nome de Jesus. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.